Amém, queridos? Quantos aí podem dizer um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Pela bondade dEle sobre nós. Bom, iniciando aí esse workshop, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Amém? Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Vamos ler novamente? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos, assim, né, nessa tarde, assim, eu me sinto muito privilegiada em estar aqui, falando aí com os irmãos, mas também me sinto muito desafiada. Então, confesso para vocês que estou, assim, um pouco tensa, assim, de compartilhar, né, o que Deus, assim, Ele tem feito aí em nossas vidas. Como a pastora Lisa, ela falou, eu, assim, tenho liderado, né, a rede de jovens lá da comunidade evangélica cristã em Magé. O pessoal de Magé aí dá um glória a Deus. Então, assim, a juventude, né, lá de Magé, assim, pela misericórdia, assim, eu estou à frente dessa rede, e tem sido muito bom trabalhar com essa faixa etária, porque são pessoas, assim como a Bíblia mesmo fala, né, que na juventude há força. Então, a força da juventude, a força da igreja, está na juventude. Então, assim, é um povo muito determinado, muito dinâmico, e é, assim, uma faixa etária que nos desafia também a sempre buscar novos meios de trabalho. Então, é uma faixa etária que constantemente você precisa estar atualizado no mundo em que eles vivem. Então, se você está aqui, né, talvez você não seja tão jovem assim, mas se você está aqui é porque Deus ele tem um chamado na tua vida para trabalhar nessa faixa etária, amém? Quantos aqui sentem o chamado de Deus para trabalhar com essa faixa etária? Amém? Esse workshop também, eu assim não vou fazer ele sozinho. Eu gostaria de chamar aqui 3 auxiliares de peso, que é a Regiane, a Débora e o Alex. Por favor, trio aí, parada dura, pode chegar aqui. Amém? Então, assim, são apenas 3, né, pessoas assim, que têm se despontado aí com o trabalho com grupos familiares de jovens e adolescentes, mas assim, nós poderíamos chamar tantos outros, porque assim, pela graça de Deus, assim, a gente tem assim, empenhado, né, empenhado a nossa vida em prol do reino de Deus. Então, esse versículo aí que eu li, fala a respeito de que Deus ele é suficiente, capaz de quê? De nos levar a níveis maiores, né? Então, tudo que nós temos vivido, assim, eu acredito que é apenas o começo. Amém, gente? Deus, assim, a gente crê que Deus ele vai nos levar a níveis maiores com Ele. Então, assim, nós não estamos acomodados. Oh, glória a Deus, né? Deus ele tem, né, agido no nosso meio e a gente está feliz com Jesus. Aleluia, estamos bem. Não, nós não estamos acomodados. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas, por um outro lado, a gente, assim, está em crise, querendo, assim, corresponder mais ainda com o chamado de Deus. Amém? Então, eu gostaria que eles se apresentassem, né? Primeiro aí, a Débora. Olá, boa tarde, né, ainda. Sou Débora. Hoje sou uma supervisora de setor, eu cuido de 8 grupos familiares. Faço parte da dança na igreja. Boa tarde, meu nome é Regiane, eu sou também uma supervisora hoje de setor.
para a glória do Senhor, e tomo conta de 6 grupos familiares. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Alex, supervisor também de setor e já cuido de 4 grupos familiares. Participo do teatro. Amém? Então, o Alex, a Regiane e a Débora são, assim, já supervisores, pessoas que já estão aí, são convertidos há um bocado de tempo e estão inseridos nesse contexto de grupo familiar. O Alex, ele se converteu e já ingressou logo, né, para um trabalho de grupo familiar. Então, eles já nasceram, sim, trabalhando, né, nessa visão do MDA. Então, a visão do MDA, ela assim, tem nos ajudado a gente desempenhar o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Não é mesmo, pessoal? Amém? Bom, eu gostaria que você que tivesse assim, alguma pergunta dentro dessa questão de trabalho com grupos familiares, com jovens e adolescentes, que você levantasse a sua mão. A Natália, é a Natália, né? A Natália, ela vai estar distribuindo alguns papéis aí para você anotar a sua pergunta, porque assim o nosso objetivo nessa tarde é estar te atendendo. Amém? É claro assim que nós também não sabemos, não temos todas as respostas, né? Mas assim, na medida do possível, a gente quer te atender. Então, assim, eu, né, como a pastora Lisa falou no início aí dessa reunião, eu sou discipulada por ela há aproximadamente 10 anos e fui desafiada, assim, a trabalhar com essa faixa etária. É claro que agora a coisa se estendeu, assim, nós temos também grupos familiares de crianças, pré-adolescentes, e como eu falei no início, é uma faixa etária que exige da gente, exige do líder muito dinamismo, não é mesmo, Alex? Como que deve ser uma reunião no grupo familiar de jovem ou adolescente? Bom, tem que ser como jovem e adolescente. Senão eles não voltam, né? Imagine um convidado jovem ou um adolescente chega lá no grupo, aí lá, não tô... Gente, pelo amor de Deus, eu já fui dirigente também de grupo de casais, mas o meu chamado mesmo é lidar com a galera. Mas é diferente, né? A reunião do jovem tem que ser aquela coisa para frente, igual topada para frente, bem divertida, onde todo mundo possa achar legal e voltar, senão vira xarope. Débora, fala para a gente por que você assim trabalha com essa faixa etária? Você se identifica? Como que você descobriu assim um chamado de Deus para trabalhar aí com essa faixa etária? Bom, na realidade, no início, não foi bem uma descoberta, foi um empurrão. Que tinha, na época, a gente fazia parte da Cor Azul. Oh, meu Deus, eu lembro disso. E tinha um grupo de pré-adolescentes para ser assumido. E eu fui assim, né, assim, com muito amor e carinho, né, empurrada na piscina. Aí eu comecei, gostei. Hoje, realmente, assim, eu vejo que é uma área que eu consigo me identificar, porque eu gosto de trabalhar com essa faixa etária, jovens, adolescentes, criança. Nossa, como eu amo trabalhar com os pequeninos. Então, assim, realmente é uma faixa etária que eu vejo que faz a diferença, né? Porque eles são sinceros, eles são realmente assim, quando não gosta, não gosta, fala assim, na lata. Então, você tem que ter assim, um jogo de cintura para administrar a situação. Então, assim, hoje eu me sinto realizada nessa área, que é trabalhar com eles. Ok. Talvez você ouvindo aí, né, o que a gente já está compartilhando com vocês, e talvez no teu coração esteja assim, poxa, legal, mas como eu vou desempenhar esse trabalho? Como eu vou dar conta? Essa pergunta que talvez você esteja se fazendo, eu também constantemente me fazia essa pergunta. Mas vamos achar a resposta para essa pergunta? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, e tem a resposta para esse questionamento. Porque muitas das vezes a gente fica se questionando se a gente vai dar conta do trabalho, né? Porque assim, você cuidar de um grupo familiar ou numa outra faixa etária,
como a Alex que mencionou, né, assim, no seu caso, né, Alex, grupo familiar de casais, não desmerecendo, né, não, de forma nenhuma, mas talvez uma outra faixa etária, talvez não vai te desafiar tanto a você ser dinâmico, né, assim, a inovar a coisa. E talvez na tua mente, no teu coração, fica assim, meu Deus, né, um desafio muito grande. Será que eu vou corresponder com o chamado de Deus? Será que eu vou conseguir dar conta? Bom, a resposta está aí em João, capítulo 14, versículo 26. Amém? Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes fará o quê, igreja? Ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Então, o Espírito Santo, ele já habita dentro de você. E na palavra de Deus, aí nesse texto de João, capítulo 14, versículo 26, nos diz que ele quem? O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Bom, nós temos aqui a primeira pergunta. Sim. Então, vou fazer a pergunta, vocês aí vê quem, né, vai responder, ou se todos quiserem comentar. Amém? Nesse trabalho com jovens, qual seria a melhor estratégia para incendiar todos com a visão do MDA, a ponto deles se apaixonarem pelo conteúdo do MDA? Bom, antes deles responderem, você que tem alguma pergunta que gostaria de fazer, é só levantar a sua mão, que a Natália, ela vai se direcionar a você para entregar um papelzinho para você escrever a sua pergunta, amém? Querem que eu repita a pergunta? Sim? Nesse trabalho com jovens, qual seria a melhor estratégia para incendiar todos com a visão do MDA, a ponto deles se apaixonarem pelo conteúdo do MDA? Qual de vocês vai começar respondendo? Só que a estratégia, bom, eu estou falando porque eu estou experimentando disso, está sendo maravilhoso. É o que? O jovem em si, tudo dele é na atividade, é na ação. Então, o que está dando certo comigo é a proximidade, trazer para perto. Por exemplo, eu trabalhando no Comperj, lá estava em greve, eu estava com bastante tempo em casa, livre. Então, todo dia tinha futebol, todo dia à tarde. Tá a galera ali comigo ali, fechado, todo dia de tarde tinha um futebol, quando era isso era um almoço, videogame. Então, trazer eles para perto, por quê? O MDA não tem como a gente simplesmente numa conversa, cara, quer ser discipulado, põe a maneiro. Não, ele tem que ser visto como que é. E através de uma conversa, no dia a dia, eles vão vendo como funciona. E eles acabam entrando no conteúdo, conforme foi falado ali, sem eles perceber. Aí, quando eles se tocarem, poxa, como funciona essa questão de MDA, de discipulado? Pô, isso aqui que a gente está tendo, pô, estamos juntos aqui, coisa e tal. Isso aqui já é um discipulado. Pô, Na conversa, sempre injetando palavra de Deus, fé, igual aconteceu com o Wallace, infelizmente ele não pôde vir, conversando com ele, a caminho do campo de futebol, falando de Jesus, falando sobre estar perto, como que Jesus trabalha no nosso coração, o Espírito Santo. E quando foi à noite, ele esteve no culto, falou, quero te ver no culto, cara, pô, vai ser maneiro. Aí chegou lá ele no culto, aquilo que a gente conversou a caminho do campo de futebol, foi até a senhora que ministrou, estava lá, a mesma palavra, parecia que eu tinha conversado com ela antes, mas não. Aí ele lá do canto dele, ele olhou, pô, Alex, é igualzinho que a gente conversou. Eu falei, tá vendo? É o discipulado, é o MDA, é assim que o Espírito Santo faz. Então, a resposta seria puxando para perto. Sim. Débora, quer acrescentar? Eu vejo que também a forma como você passa as coisas para os seus liderados. Porque, como o Alex falou, né, a gente pode dar uma estratégia, mas se o seu coração não estiver envolvido com isso, qualquer estratégia pode se tornar
fria, sem a presença de Deus. Então, você que vai, como ele falou, puxar para perto, colocar o seu código naquela pessoa, através do contato, através de coisas bem dinâmicas, igual nós fizemos o Conectados Vem para a Rua, que foi uma estratégia, né, vindo pela Simone, glória a Deus, aleluia, que foi o quê? De a gente reunir todos os jovens para ir para o centro da cidade, fazer um flash mob e um evangelismo criativo, que foi a plaquinha Jesus Te Ama. Quem já viu essa na internet? Tem na internet, gente, vocês podem copiar, que dá certo. Então, copiar não é errado, no bom sentido. Então, assim, foi muito legal. A gente conseguiu envolver um número muito grande de jovens. Até hoje, a gente ouve se falar dessa programação que nós fizemos. Então, assim, aqueles que estavam desanimados ficaram incendiados. E hoje a gente vê um grande avivamento na nossa igreja, na juventude, por causa disso. Programações. Envolva os seus jovens, adolescentes com programações. Marque um futebol, marque um piquenique, marque um evangelismo na rua. Nós fizemos um mutirão de visitas, reunimos todos os grupos familiares, distribuímos em equipes para ir nos bairros, visitar. Então, assim, o jovem e adolescente, ele gosta de movimento. E nós, como líderes, precisamos estar em movimentos para acompanhar o ritmo deles. Então, toda estratégia que venha do coração de Deus e você incendiado, ela dá certo. Amém. Então, o segredo é um líder incendiado que vai incendiar os outros. Só abrindo aqui um parêntese dessas duas programações que a Débora citou, queridos, assim, igual ela falou, copiar não é errado, e não é mesmo. Assim, o importante é a gente estar sendo dinâmico ali com o trabalho com os jovens da igreja. Então, essa programação, primeiro, aí foi o Vem Pra Rua, que nós fizemos lá em Magé, foi muito legal, meu Deus, né? Nós separamos lá uma música. Quantos aqui conhecem aquela música Som da Liberdade? Não vou experimentar cantar, não, gente, porque eu cantando, sinceramente, sou um desastre, né? Mas aquela música do Som da Liberdade, do DJ alguma coisa. PV, então, esse daí, esse louvor aí. Então, nós separamos esse louvor, eu acho que com uns 2 meses antes, eu não sei se com um mês, uns 2 meses antes, a Débora, né, por fazer parte, ser uma líder lá também na dança, ela nos ajudou, né, nesse sentido, montou lá uma dança junto com a minha filha Cindy, o Alif, e eles montaram lá uma dança em cima dessa música e nós ensaiamos a galera. Gente, então, assim, impressionante como eles têm energia para gastar. Então, se você marca ensaio, depois do Tadel, é impressionante, eles vão estar. E, às vezes, eu fico assim, orando ao Senhor Deus, me renova, Pai, me dá força para aguentar aí o trampo, porque eles são agitados. Então, a gente ensaiou com eles, quem levava jeito para a dança, né? Alguns tentaram, mas, enfim, né? Mas, assim, quem levava mais ou menos jeito para a dança, a gente aproveitou nessa dança. Nos reunimos na igreja, né? Assim, um pouco antes da programação, oramos, demos algumas estratégias de como seria o evangelismo. E todo mundo lá com a blusa da igreja, de uma festa que nós tivemos, festa de celebração dos grupos. E nós fomos para a rua. Fizemos lá algumas plaquinhas, né, cada placa com uma letra, escrito Jesus Te Ama. E fomos para o sinal de trânsito. Então, abordamos 2 sinais. Quando o sinal fechava, a galera invadia a rua. Fizemos aquela festa para Jesus, né? E depois de um determinado tempo, nos concentramos assim num local central da cidade, né, que é perto da praça da prefeitura, e ali teve uma peça, apresentamos a dança 2 vezes, né, no calçadão e também na praça. Então foi muito bacana, muito legal, porque assim,
voltando aqui, rebobinando. Além da gente poder mostrar Jesus para aquelas pessoas que não têm a Jesus de uma forma alegre, porque aí fora, às vezes, as pessoas têm uma visão de igreja, de servir a Jesus, uma forma, algo pesado, sem graça. Então, nós, assim, mostramos um Jesus dinâmico, alegre, e também trouxemos, assim, uma integração, né, assim, entre os jovens aí nessa programação. Então, de vez em quando, a gente, assim, faz algo, assim, maior, mas o nosso alvo é, nos grupos familiares, cada grupo, cada dirigente ali no seu grupo familiar, ter esse ambiente dinâmico. Amém? Bom, aqui tem uma pergunta, Regiane, diretamente para você, botar até o seu nome. Né? Que diz assim: quais foram as principais dificuldades que você encontrou ou talvez ainda encontre ao começar o trabalho com jovens e adolescentes, principalmente sendo composto só por rapazes? Pergunta assim grande, mas aí fala aí, um pouquinho da sua experiência. Deve ter sido alguém de Magé que quis me pegar. Bom, assim, a dificuldade que eu encontrei, ainda encontro, é questão familiar. Né, porque a gente já pega uma geração assim muito massacrada pela família, né? E lá em Magé, assim, o índice, infelizmente, né, de criminalidade, de vício, tem aumentado, mas graças a Deus o nosso índice também de evangelismo, de ir atrás, de botar a cara mesmo na reta e recuperar a nossa juventude também tem aumentado muito. Então, assim, a gente tem encontrado dificuldade em questão de família, porque no meu grupo familiar, na verdade, eu comecei um GE, né? Eu tinha assim, um desejo muito grande no meu coração de ganhar meus irmãos para Jesus. E quando abriu lá, eu faço parte da rede da família, junto com o pastor Ralph, pastor Gilson. Né? Então, eu sempre trabalhei com adulto. Quando falou que poderia trabalhar com adolescente, com criança, a primeira coisa que veio na minha mente foi: vou evangelizar meus irmãos. Comecei um GE, no primeiro GE, 8 conversões. No segundo, 6. Aí, com 2 meses e meio, multiplicamos. Já estamos em ponto de multiplicar de novo, e o grupo meu que multiplicou já vai multiplicar de novo. Isso não tem nem 5 meses. Por quê? Eu senti uma necessidade, primeiro, de ganhar minha família para Jesus. Tudo começou ali, quando eu vi meus irmãos, um de 15, outro de 13, eu falei, eu preciso fazer algo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é querer ganhar a nossa família, que não adianta de ganhar fora e perder o que está dentro, certo? Então, o primeiro índice que eu pensei assim no momento foi ganhar meus irmãos. E, com isso, veio as outras juventudes. Só homens, só rapazes. Tem rapazes de 15, de 18, de 22, de 19. É muito difícil, porque hoje eu estou com 17 no meu grupo familiar. E, assim, se eu falar para você que tem 3 que o pai e a mãe moram junto ainda, se tiver 3 é muito. Tem um que a mãe morreu no parto. Tem outro que o pai tentou matar a mãe. Tem uns que a mãe traiu o pai. Então, assim, eu peguei uma geração muito complicada. Muito complicada. Então, assim, como trabalhar essa geração de rapazes que já vêm com uma mentalidade de que nada para eles deram certo, e tem um que, de vez em quando, a mãe bota para fora, e vai lá para casa, aí eu abrigo, converso, depois ele volta para casa, e a mãe põe para fora de novo, a mãe, no caso, a avó, você não presta, você não vai dar em nada. Então, já tem isso muito massacrado. Então, assim, essa questão de palavra de maldição, ela é muito forte. E quando a gente, como igreja, a gente entra, a gente se depara com essa dificuldade familiar, porque a família, a minha dificuldade tem sido isso, a família quer assim, né? Dá uma educação errada e quer que a gente, como igreja, faça isso em tempo curto. Então, assim, é muito difícil nessa área, mas, graças a Deus, Deus tem levantado um povo que realmente tem me surpreendido. Né? Eles são jovens e adolescentes, como todos os outros são, com umas dificuldades além, mas querem muito mais a Deus. Acho que até, assim, eu me surpreendo. Se falta culto, no outro dia está lá em casa de manhã, tia, olha só, não deu para eu poder ir no culto, minha mãe brigou, não falou que não ia, então me dá satisfação, e isso para mim tem sido uma recompensa muito grande. Glória a Deus.
Bom, aqui tem uma outra pergunta, aí vocês três aí, né? Vem. Quando é que uma célula de adolescente ou jovem está pronto para multiplicar? E a outra pergunta aqui mesmo. Qual é a característica, ou alguma delas, que podem indicar que a célula ou grupo familiar está morrendo? Débora. Uau! Quando é que uma célula de adolescente está pronto para multiplicar? Olha, queridos, questão de multiplicação não é muito diferente de um grupo de adulto ou um grupo de jovens. A gente tem que avaliar se tem um novo dirigente, anfitrião, o número de pessoas, porque não adianta multiplicar uma célula ou um grupo familiar com 9 pessoas. Então, o mínimo é 12 a 14 pessoas. Né? Frequência, se eles estão frequentes no grupo familiar, se eles estão na igreja, porque às vezes tem um número grande de pessoas no relatório, na sua célula, mas a frequência no grupo familiar é mínima. Então, assim, ter essas avaliações e conversar com o seu supervisor, né? Porque ele que vai estar lá, como o pastor hoje falou, né? A pastora Angélica também, com o dedo lá no pulso, para saber o momento exato para poder multiplicar a sua célula. Então, avaliar esses pontos. Ter um novo líder, porque fica muito difícil quando o dirigente multiplica o grupo e não tem um outro dirigente. Então, ele, até um tempo, ele pode dar conta, mas não vai dar certo. Então, precisa, sim, ter um outro dirigente, um anfitrião para receber essa nova casa, né? E o número de pessoas. Observe muito o número de pessoas. Né? 12 pessoas a 14 pessoas, sua célula já pode multiplicar. Não deixe se estender muito, porque eu já tive experiências, e na nossa igreja também, do grupo estar muito grande e não multiplicar por falta de dirigente, por falta de alguns detalhes, e acabar regredindo o número de pessoas. Então, assim, comece a trabalhar. Então, tenha mais de 1 ou 2 auxiliares, porque aí você vai estar treinando várias pessoas ao mesmo tempo. Porque vamos supor que você faça um evangelismo, se converta 5 pessoas, sendo que seu grupo já tem 7. Já está no ponto. Então, estamos trabalhando essa questão de sempre ter mais de um auxiliar, né? Realmente já visando o novo anfitrião e observando essa questão da frequência no grupo familiar, na igreja, discipulado, se estão recebendo discipulados, porque o discipulado é o coração do grupo familiar. Então, não adianta ter 14 pessoas se eles não estão recebendo discipulado, como o pastor falou, é multiplicar problema, porque vai ser um outro grupo familiar que também vai estar nessa área defasado, que é a questão do discipulado. E dentro da outra pergunta sinais de que a célula está morrendo. Está morrendo, nossa, eu tenho experiência própria disso. Primeiro, o dirigente. Observe o dirigente. Se você é um supervisor, dirigente, ou se você é um dirigente, observe a sua motivação. Porque tudo começa com o dirigente. Então, se o dirigente ele começa a desanimar na fé, a não mais estar tão empolgado, animado com os membros do grupo, com a visão, automaticamente vai passar para os membros do grupo familiar. E se o dirigente está animado, mas o grupo está. Então, que você pode observar o número de frequências e no discipulado. Porque, como a gente fala, o discipulado é o coração do grupo familiar. Então, observe o que está acontecendo nos discipulados. Se todos os membros do seu grupo familiar estão recebendo discipulado. É uma tecla que a gente tem batido muito lá na igreja a respeito do discipulado, porque é isso que traz a vida no grupo familiar, que é toda semana, um a um, ali sentando, conversando. Isso traz a vida, porque uma ovelha bem cuidada, ela vai trazer frutos para o grupo familiar. Então, avaliar o discipulado, avaliar também a frequência no grupo familiar, né? Porque é igual a pastora contando um exemplo. O grupo familiar teve 10 pessoas, mas quantos membros estavam presentes? 2 e 8 eram convidados. Epa,
Tá bom? Sim, mas tem alguma coisa errada. Cadê os membros do grupo familiar? Então, observe aonde estão os seus membros, como que estão, puxe para perto. Veja se está desanimado, vá lá, se sente, converse, procure saber se o que está acontecendo para o grupo ter decaído na presença e na frequência. Bom, eu quero assim falar de um exemplo do que aconteceu. Tem muitos exemplos dentro dessa questão do o grupo que está pronto para multiplicar e de também um grupo familiar ou célula que está morrendo. Mais recente, agora que eu estava assim, pensando no exemplo, me veio à mente. De um grupo familiar que estava funcionando lá na igreja, dirigente, né, que já é quase supervisora, no final desse mês se torna supervisora de setor, que é a Ana Paula, que está ali. Cadê a Ana Paula? Ana Paula, balança a mão para o povo te conhecer. Então, o grupo familiar da Ana Paula, embora muito assim determinada a permanecer à frente do grupo, eu não me lembro nenhuma vez que a Ana Paula chegou para mim e falou assim: Simone, não dá mais, não quero saber mais de grupo, estou desanimada. Enfim, nunca houve da parte da Ana Paula assim, esse sentimento de abandonar tudo, né? A Débora falou no passo de observar o dirigente para ver a motivação. É verdade, é isso daí mesmo, está certo. Mas tem outro lado também, que é a gente observar o ambiente que cerca o grupo familiar. Por exemplo, esse grupo familiar da Ana Paula precisou sair da casa onde funcionava, e por não ter um anfitrião, a gente colocou esse grupo familiar lá na igreja. Era quarta-feira, eu creio que 8 horas, 7h30 da noite, 8 horas da noite. E a frequência do povo era muito, assim, o povo era muito oscilante. Quando um ia, o outro não ia. Era uma coisa assim estranha. Fala para a pessoa do teu lado, estranha. Né? Eu acho que todo mundo já passou por algumas situações estranhas. Então, aí, enfim, aí o grupo funcionou ali um bom tempo, só que a coisa não estava crescendo. O grupo familiar ali estava um grupo familiar doente. E, em alguns momentos, me parecia que estava até na UTI. Eu esqueci o nome daquele aparelho lá, quando o paciente está quase morrendo, que dá choque assim, que de vez em quando a gente tinha que... Esqueci o nome. Estão falando ali, mas eu não... Enfim, é isso aí mesmo que você pensou, é esse aparelho aí mesmo. Então, periodicamente, a gente tinha que ir lá, aí o grupo, enfim, melhorava um pouquinho, mas um grupo familiar que estava morrendo aos poucos. E a Ana Paula, ela teve uma ideia, assim que foi qual? Colocar esse grupo familiar lá na casa dela. A Ana Paula, ela mora mais ou menos umas meia hora da igreja, andando, meia hora é uns 40 minutos, andando da igreja na casa da Ana Paula. É bem distante. Mas, assim, ela lançou lá o desafio para o povo lá do grupo familiar, todo mundo falou, não, a gente vai sim. Amém, glória a Deus. E a Ana Paula, ela começou esse grupo familiar lá na casa dela. Eu me lembro que em um culto, né, logo assim que o grupo foi lá para a casa dela, ela começou aí o trabalho lá com a juventude, adolescente, que ela trabalha num abrigo, então chamou convidando lá o povo, enfim. O pessoal foi lá no grupo e foram na igreja. Em uma reunião, né, um culto de celebração, foram 9, Ana Paula. 9 pessoas receberam a Jesus para o grupo familiar de Ana Paula. Esse grupo familiar que estava, né, quase morrendo, eu não sei quanto tempo, se foi 1 mês ou 2, um mês se reunindo lá na casa da Ana Paula, ele deu uma ressuscitada. Amém? E na semana criativa passada, esse grupo multiplicou para a glória de Jesus.
Amém? Então, se o seu grupo familiar está difícil, você olha e fala assim, não tem mais jeito, a coisa está estreita. Primeira coisa, como a Débora falou, olha para você. Eu estou animado, eu estou motivado, eu estou decidido que eu quero continuar. Se eu não estou tão animado, busque a ajuda do teu supervisor, do seu pastor, do seu discipulador. E depois, comece a orar pedindo, Deus, me dê uma estratégia de como eu posso fazer para levar esse grupo familiar ao crescimento. Lembrando que o Espírito Santo, ele é o mais interessado em fazer o seu grupo familiar crescer. Amém? Então, todos os recursos espirituais já estão ao seu dispor. Amém? Bom, são muitas perguntas. Ô, glória. O formato de uma reunião de grupo familiar ou de célula para jovens, como é? Quais são as ideias, Regiane? Como é o formato da reunião de grupo familiar? Tem tudo que no dia adulto tem, só que criativo. Né? E eu lá me deparo, assim, por ser homem, eu sempre fui assim, que eu trabalhava com adulto, né? Então, meu cartaz era todo enfeitadinho, com homem já foi de futebol, estava no período da Copa, né? A gente fez aquela coisa da bandeira do Brasil. Então, tem que ser um grupo criativo. Né? E lá eles falam muito. Antes do grupo, começou o grupo, todo mundo se cala. Então, eu sempre estou fazendo dinâmica, né? Porque na dinâmica, eu sempre procuro uma dinâmica que entra junto com a palavra, para que todos participem e todos respondam. Sem eles perceber, eles respondem as perguntas da semana do grupo familiar. Quando vê, todos eles já participaram. Então, exige de mim, de todos nós, realmente muito criatividade. Né? E assim, estou sempre fazendo... Como é que eu vou botar bem a palavra? Não seria... mais ou menos um torneio. Estou sempre desafiando eles a... Cada criatividade que a gente faz, ou eles levam alguém, eu dou um prêmio. Estou sempre conversando com ele a respeito disso. O último que nós fizemos foi um torneio de futebol, que deu 10 times, glória a Deus, foi muito bom, a gente conseguiu evangelizar, só deu rapazes, né? E eu contei assim, com a ajuda do Anderson, do Jade, né? Que são os rapazes lá que são líderes do meu setor, e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, realmente criatividade, lanche, né? Porque o homem come pra caramba, né? Adora comer, então lanche. Mulher também. Mulher fala, é diferente. A gente fala, é diferente. Então, assim, eu estou buscando sempre ter criatividade. Quando é caso de mulher, a criatividade é mais fácil. Quando se torna homem, complica um pouco para mim, que sou mulher, mas eu estou sempre buscando e estou sempre perguntando aos meus filhos também, que eu tenho 3. Então, tenho sempre perguntando, Sara, o que você acha? Se eu fizer assim no grupo, Tiago, pô, mulher, fica legal. Eu já vou, né? Porque a mente deles são renovadas, então... Mas Alex não acha assim tão difícil trabalhar com um rapaz, né, Alex? Por quê? Isso é mole para nós. Rapaz, trabalhar com jovem é muito bom. Ainda mais aquele jovem que gosta de um videogame. Cara, é o aço. Uma hora ou 2 antes do grupo, tem que rolar o torneiozinho de futebol lá nos grupos familiares. Aquela pipoquinha com guaraná. Não tem como. Eles, os próprios convidados, trazem outros convidados. Vêm, participam da brincadeira, jogam. Claro, a gente sempre fala, gente, isso aqui é só uma brincadeira, em nome de Jesus, isso aqui é um culto da nossa igreja. Nossa igreja, a comunidade, o grupo familiar, a extensão da igreja também é um culto. Então, tudo que a gente faz aqui é para Jesus, então é só uma brincadeira. Não leva a sério. Pá, claro, sempre tem aqueles que gostam de dar aquela gastada. Bati de 4, perdeu de 5. Então, a gente tem sempre que estar controlando, mas funciona muito bem mesmo. Para as meninas, eu tenho um grupo familiar, que a nossa dirigente lá, a dirigente desse grupo familiar é Fabiana, só tem menina. Aí eu vou né? Vou lá no grupo das superpoderosas. Só tem menina, aí chega lá, na semana criativa delas, aí ela é toda assim, né? Gente, aquela menina ali é uma vitória. Imagina uma pessoa, né, tia Simone? Imagina uma pessoa tímida, acrescenta 10 vezes mais e multiplica por 100, era ela. Ela era, pai, mas olha,
grupo familiar, ela está mandando muito bem, cara. Eu fico muito feliz, né, em ver ela ministrando, tá participando da coreografia, discípula de Débora aí. Então, ela falou assim, poxa, como é que a gente vai fazer? Eu falei, é fácil, pô, reúne entre vocês meninas, vê o que vocês mais gostam de fazer, trazem para o grupo familiar e rapidinho se uniram lá. Aquela brincadeira lá, e depois montaram lá, na Semana Criativa, uma equipe de queimado, antes fizeram evangelismo. Gente, nunca tinha aparecido menino no grupo familiar, apareceram 3. Aí eu fiquei logo olhando assim, qual de vocês? É lobo? O que você quer com as meninas, né? Só tem menina no grupo? Aí, brincadeira, foi mó barato, aí depois de lá eles reuniram, foi lá, fizeram um lanche, conversaram, aí eu já me aproximei dos rapazes, aí conversando com eles, aí, vamos lá na igreja, coisa e tal, ele, igreja maneira, é sempre assim, eu falei, não, nunca tinha visto igreja assim não, eu falei, tá por fora, parceiro, vai lá só para ver como é que funciona. Ou seja, nós também temos que ter um linguajar jovem, cara, não é que, claro, eu sou um garotão, né, gente? Estou aí com meus 18 anos... A gente assim tem que procurar, claro, a gente não vai falar gira, palavrão, não, em nome de Jesus, mas a gente procura ter o espírito jovem, uma mentalidade jovem, para a gente poder estar acompanhando. Amém, gente? Quantos jovens tem aí? Tem um cara de velho aí que não levantou a mão aí, ó. Então, aí o Alex falou, né, assim, desse grupo de meninas, e um tempo atrás elas fizeram a noite do pijama. Né? E assim, nessa noite, passaram a noite, né, na casa de uma irmã, ou lá na igreja, já fizeram também lá na igreja, e nessa noite, queridos, desfile de moda, enfim, aí eles usaram a criatividade, assistiram filmes, assim, claro, né, a dirigente antes assistiu o filme, na hora não ser pega de surpresa, então, assim, é usar a criatividade, amém? Aqui tem uma outra pergunta que fala como foi o início dos grupos familiares com jovens. Assim, o trabalho com a juventude da igreja, com os jovens, ela surgiu a partir do princípio assim, da necessidade de atender a essa faixa etária. Então, nós aqui já temos falado a respeito que é uma faixa etária dinâmica. O povo é assim ligado, como a gente costuma falar, eles são ligados no 220, meu irmão. Meu Deus. Né? Enquanto a gente está lá, né? Ai, meu Deus, já cansado, eles estão ainda só aquecendo os motores. Então, o povo é animado. Então, assim, o trabalho com grupos familiares nessa faixa etária surgiu com essa intenção, com essa motivação de estar atendendo a essa faixa etária. Amém? Então, da mesma forma como surgiu grupos familiares de crianças, né? É a mesma motivação. Então, vamos lá para outra pergunta. São muitas. Quando podemos identificar em um jovem o chamado para a liderança de um grupo familiar ou célula? Responde aí, Rejane. Eu acho que é na medida que ele vai se desenvolvendo mais no grupo familiar. Né? Lá hoje eu estou treinando 3, eu tenho 3 auxiliar, né? Então já vai multiplicar, um vai, o outro vai, e os outros 2 vão ficar. Então, assim, são os 3, de todos que tem, os 3 que mais têm se desenvolvido. Em questão de quê? Os outros estão na igreja? Estão. Estão no grupo? Estão. Mas esses 3, eles vão além. Toda segunda-feira, oração? Eles estão. Tá, reunião, 7 horas? Eles estão. Aí eles já chegam 6h30, reunião é 7. Me liga, Rejane, você está onde que eu não estou te vendo? Eu falei, meu irmão, a reunião é 7, eu trabalho, em nome do Pai. Aí eu tenho que responder assim, brincando. Aí, essa questão toda, então, eles têm se desenvolvido mais. Então, eu vejo assim, a gente vai, o próprio Espírito Santo vai demonstrando a gente já as características de um líder. Eu creio que todos eles serão, que o chamado é para todos nós, amém? Que a obra é grande, poucos são os ceifeiros. Então, o chamado se estende a todos nós. Mas cada um tem o seu tempo de corresponder ao chamado. Hoje, eu creio que tem sido esses 3, né, que eu chamo eles dos 3 mosqueteiros. Então, onde eu vou, eles estão. Hoje eu estava aqui em Cabo Frio, aí um me ligou. De novo, você em Cabo Frio? Meu Deus! Como é que eu vou na tua casa? Eu falei, meu filho, você me viu ontem, você me vê todo dia.
Então, assim, graças a Deus, eu tenho percebido, assim, realmente pela questão de estar perto. Se você percebe que um líder, às vezes o líder não é aquele que a gente quer que seja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente quer que, tem que ser fulano. Não é quem a gente quer que seja, é aquele que o Espírito Santo, no momento, tem levantado. Então, assim, a gente bota muito olhar em um, esquece o outro está cá, está correspondendo, está fazendo de tudo para te agradar, está fazendo de tudo para poder realmente ajudar. E a gente, não, que tem que ser fulano, não, porque, poxa, eu gosto tanto de fulano. Não é assim. Cada um tem seu tempo, amém? Devemos respeitar o tempo e ver aquele que tem se compromissado mais com Deus e com a casa de Deus. Esse aí eu acho que é o início para a gente identificar um novo líder do grupo familiar. Acrescenta aí alguma coisa, Débora, que você poderia acrescentar? Bom, ela já falou tudo, né? É realmente assim, ter a sensibilidade de quem realmente está se despontando no grupo familiar. Então, aquela pessoa que tem iniciativa, né? Ela está em todas as atividades, ela está procurando levar convidados, né? Ela está ganhando pessoas para Jesus. Você já pode ir puxando para perto, injetando vida, falando do valor, da importância daquela pessoa e trabalhando, né, matriculando ela no CTL, né, porque isso é muito importante. O novo líder precisa ser alguém que esteja matriculado no CTL. Então, já está puxando, né, mesmo para perto e observando algumas características. Porque o que a Regiane falou é importante. Às vezes, a gente acha que tem que ser aquela pessoa que a gente olha assim, é fulano. Mas, às vezes, fulano tem tantas características que um outro está ali se despontando e a gente não está percebendo. Então, assim, esteja aberto, não escolha uma pessoa só. Porque, às vezes, a gente cai nesse erro, né, de escolher uma pessoa só. E, às vezes, aquela pessoa dá um pane. E aí? Então, esteja atento para todos. Esteja treinando todo mundo por igual. E alguns vão se destacar mais do que os outros. E esse, sim, você pode puxar para ser aí o seu auxiliar. Dentro disso que a Débora está falando, a gente tem o exemplo que o Alex falou, que é a Fabiane. Nós podemos falar o nome dela porque, meu Deus, ela tem se superado. Então, ela muito, como ele falou, né? Pensa numa pessoa tímida, soma por 10 e multiplica por 100. Muito tímida no grupo familiar ela era. Então, assim, talvez a visão do líder ali, que era o dirigente ali antes dela assumir, talvez estaria em alguém o mais falante, né? Aquele que fala melhor, que se expressa melhor. E talvez que a gente chama ela de Fafá, a Fafá ficaria de lado. Mas, assim, glória a Deus que o dirigente ali, que estava ali à frente do grupo e que levou a multiplicação, teve uma visão ampla e conseguiu ver em Fafá um potencial para ela poder assumir o grupo. Semana retrasada, eu fui ao grupo dela e saí de lá impactada. Impactada, meu Deus, que ambiente espiritual naquele grupo. Eu fiquei surpresa. Depois eu falei com a Alex e a Fabiana, a esposa dele, né, que a Fafá tem o mesmo nome da esposa do Alex, que também é Fabiana. E a gente, no caminho, conversando, eu falei, gente, olha, a Fafá é um exemplo vivo de que Deus pode, sim, levantar qualquer pessoa, independente do seu jeito, para assumir um grupo familiar. Então, talvez no teu grupo tenha aquela pessoa muito tímida, muito retraída, e que você pensa assim, mas esse aqui, vai ser muito difícil assumir a liderança do grupo, ou da célula, né? Assim, não sei o nome que você dá aí na tua igreja, se é célula ou grupo familiar. Aí talvez você pense assim, mas essa pessoa aqui, impossível. Queridos, é possível. Amém? Todo mundo pode, sim, ser um dirigente de grupo familiar. Então, eu saí lá daquele grupo, assim, impactada de como que Deus, Ele, assim, tem levantado a Fafá. Ela ainda continua tímida, mas é alguém, assim, que tem se superado. A reunião do grupo familiar dinâmica, muito bom. Então, todos podem ser, sim,
líderes de grupo familiar. Uma outra pergunta. O que vocês falariam para um jovem que quer mudar sua vida e viver em santidade? Qual a dica, né, que vocês poderiam dar para essa pessoa que quer assumir diante de Deus assim, essa posição de viver uma vida em santidade, não andar de acordo com o que todos os jovens estão fazendo, mas eles querem assim, essa pessoa que quer andar na contramão do mundo, ser santo, né, assim, ter essa vida assim, esse caráter transformado. Vai lá, Alex. Pô, primeira coisa é puxar para mim. Vem cá, cara, cola comigo que você está bem na foto. Pô, a maioria dos jovens hoje em dia, a grande dificuldade é a santidade. Porque a questão a sexualidade está muito aflorada. O Satanás, a gente costuma conversando, a gente fala, ele não brinca de ser diabo. Ele pega pesado com os jovens. Pode olhar, uma grande maioria dos adolescentes hoje em dia, na minha época, que é pouco tempo atrás, a conversa... Ué, vocês riram por quê? A conversa era outra, pô. Pô, era brincadeira de pique, aquela coisa toda. Agora, vai conversar com um adolescente hoje em dia, para você ver se a conversa dele não é sobre sexo. Quando não é sexo, é sexo e drogas, ou ao contrário, drogas e sexo. Analisa bem. Aí, quando aparece um jovem, um adolescente com uma mentalidade dessa, meu amado, pega para você, abraça, joga na tua casa. Aí, meu irmão, se você vive em santidade, ele escolheu a pessoa certa, entende? Porque é raro. Claro, o nosso trabalho como discipulador, como líder de grupo familiar, é implantar o evangelho em cada coração. A Regiane falou sobre a família. Isso que ela falou, o histórico familiar dos jovens adolescentes hoje em dia, essa palavra normal, né? Isso é normal, não dá certo com uma, colo com outra. Analisa bem como está crescendo a mentalidade de um adolescente hoje em dia, que vê seus pais se separando, aí se separou hoje, aí mês que vem o pai daquele garoto já está namorando outra, aí chega, e aí, cara, essa aí é minha namorada. Mas nem esperou, assim, nem pensou no coração do garoto se era aquilo que ele queria para sua família ou não, tá? A mãe ficou em casa, ou então nem se separou, aí sai com o garoto na rua, aí chega, mexe com a menina, aí o moleque olha... Você é homem, pô, tem que ser assim mesmo. Pô. Deixa sua mãe em casa, não conta para ela não. Mas o homem age assim. Como que vai mudar a mentalidade de um garoto assim da noite para o dia? Entende? Uma garota, hoje em dia, gente, eu tenho, para misericórdia de Deus, tem 3 meninas. Deus, claro, tão jovem. A minha filha mais velha tem 18 anos e a minha segunda, o que foi? Ouvi a voz do garoto aí, opa, que isso? A minha outra segunda filha, que tem 14 anos, infelizmente, são frutos de um casamento que não deu certo pela minha mentalidade criada conforme o meu pai. Meu pai era um camarada totalmente prostituto, traía a minha mãe na minha frente. Eu lembro que de Magé, mas a minha família toda, assim, toda não, a parte do meu pai, toda de Saquarema. Então, sempre tinha um momento de passar um momento com a família, final de ano, essas coisas. E final de ano, né, onde tem o 13º, essas paradas assim, aí viemos para a casa da minha avó lá em Sampaio Correia, que fica ali em Saquarema. Aí, eu garoto, moleque, aí... Vamos sair com o papai? Vamos para a praia. Você fica aí com minha mãe. Falou assim para minha mãe, falando que ia ficar com a minha avó. Fica aí com a mamãe aí que eu vou passear com o meu garoto. Até aí, tudo bem. Fomos lá para a praia, coisa e tal. Aí, na viagem, ele era um cara marrento. Ele está vivo, gente. Agora está velho, sendo que ele perdeu a marra. Mas ele era marrento. Aí, vamos de táxi. Aí entramos no táxi, fomos lá, passeamos, me levou em várias lojas, comprou várias camisas de time de futebol. Aí, na volta, rapaz, ele era um cara endemoniado mesmo. Na volta, eu não sei o que ele arrumou, que eu não me lembro, eu só me lembro da volta dentro do táxi. Ele botou 2 mulheres dentro do táxi. E eu olhando aquilo, e ele embolado com elas lá, eu falei, meu Deus do céu. E pá, não conta para tua mãe não, hein? Senão eu chego em casa, te arrebento, ainda arrebenta tua mãe. Aí, como que um adolescente vai crescendo, vendo aquilo tudo acontecer, cresce naquela palavra, é normal. Aí aparece um jovem querendo viver em santidade, em não querer viver o que o mundo oferece. Meu amado, pega para você que é Deus que está te enviando. Aí não, aí é outro contexto. Ok, então assim, uma dica para alguém que quer viver em santidade é
estar próximo do seu líder, como o Alex falou, né, colar com quem está querendo Deus também. Então, assim, a juventude, né, jovens, adolescentes, eles são muito influenciados, né, pelo ambiente em que vive. Então, se a sua amizade é uma amizade que não está assim edificando, que não está te levando para o crescimento, então, assim, você vai precisar tomar assim, algumas medidas, aos olhos do mundo, até radical, que é o quê? Você vai ter contato aí de um oi com esses amigos que você tem, mas você vai precisar assim, estar mais junto com seu líder, com aqueles jovens que querem buscar a Deus. Então, assim, lá em Magé está acontecendo assim, eu tenho visto assim que é Deus, é o Espírito Santo. Assim, que toda segunda-feira, às 9h30 da manhã, assim, tem tido uma 9h30 da noite. Eu falei da manhã? Da noite, gente. Tem ocorrido lá um tempo de intercessão. E, assim, a gente tem ficado surpreso com o número de jovens e adolescentes que têm ido orar. Então, assim, a gente tem visto Deus nos despertando, e despertando, eu falo nós, despertando, porque todos nós somos jovens. Amém? Deus tem nos despertado, juntamente com os adolescentes lá da igreja, aqui, a buscar a Deus. Então, se você quer viver em santidade, você vai precisar se aproximar, principalmente, de Jesus. E depois de pessoas que querem crescer também. Amém? Meu Deus, são muitas perguntas, nem sei se vai dar tempo. Meu pai. Aqui. O que sugerem como evangelismo para atingir um público jovem que é envolvido com drogas? Vai lá, Rejane. O que sugere como evangelismo para atingir um público que é um público jovem que é envolvido com drogas? Bom, que seja ali no evangelismo, realmente eu gosto muito de trabalhar com evangelismo pessoal, assim. Eu gosto de estar no meio do povo, fazer aquilo algo grande, mas eu gosto muito de fazer aquele trabalho menor, que a gente consegue dar uma atenção melhor, né, no caso. Eu gosto muito de trabalhar com GE. Né? Então, assim, por quê? Todo viciado, ele fala que ele não é viciado. Né? Ele só admite que ele é viciado quando ele está sendo internado numa clínica de recuperação. Então, não adianta a gente falar, você precisa, que ele acha que ele não precisa. Então, como é que você vai implantar isso na cabeça de uma pessoa? Né? E, assim, o evangelismo, para tratar dessa área, na questão de droga, eu não gosto de ser algo muito grande, porque você vai lá, evangelizou, entregou um papelzinho, né? E depois você sumiu. Se a gente tem alguma área, assim, alguém que precisa realmente ser evangelizado dentro dessa área por questão de droga, a primeira coisa é se aproximar, mas não botando claro essa questão de droga. É primeiro se aproximar como pessoa, como amigo, falar de Jesus, né? Você tem que deixar assim, muito claro, a pessoa se sentir bem à vontade, porque se ele não quiser, se ele não chegar a esse ponto de ser internado, ele nunca vai admitir que ele é um viciado. Né? Então, assim, eu conheço pessoas assim, né, que gastam todo o seu pagamento relacionado a isso. Conheço adolescente, jovem, né, Bárbara, lá a gente tem criança agora. Esse dia eu estava indo trabalhar, um menino com 6, 7 anos, usando droga, perto do meu trabalho. Uma coisa que a gente não via nem na Comendador Reis, agora a gente vê, assim, claro, toda hora. Então, assim, vai falar, você vai falar, vai conversar. Não, tia, tá maluca? Não me envolva com isso não, tá doida? Esse negócio de droga tá repreendido, tia. Tá, isso é coisa do diabo. Nunca será. Tá amarrado. Até que chega ao ponto realmente de cair na lama e eu preciso de ajuda. Então, assim,
eu acredito que o evangelismo pessoal conta muito. Né? Quando eu falo pessoal, também não é a gente ir sozinho, tá, querido? Porque se for o caso de homem, é bom se a gente que é mulher, tá sempre com alguém do lado, um homem, um ou dois. Aí você vai a primeira vez, você vai a segunda vez, você vai a terceira vez. No início ele vai te tratar bem, vai te receber bem, depois vai começar a falar que você é chato, vai começar a te dar pinote, né? E a gente vai continuar insistindo, evangelizando e orando. Que não adianta só evangelizar a pessoa, a gente também tem que orar, tem que fazer um jejum pela vida daquela pessoa, né? E continuar esse trabalho. Eu acredito assim que, graças a Deus, o nosso Brasil ele é muito evangelizado, amém? É muito evangelizado o Brasil. Às vezes eu fico pensando assim comigo, a gente anda na rua, a gente é evangelizado o tempo todo. É um hino que canta, um papelzinho que pega, uma frase num carro, num prédio, é empresa agora, né, com versículos bíblicos, a gente é muito evangelizado. Só que isso aí é muito num todo, né, é muito assim no geral. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar mais no pessoal, trazer no calor, né, o calor humano, trazer para perto. Então, assim, tá pertinho, conversando, orientando. Não, tia, não, cara, se você está falando que você não usa droga, então, que isso, cara? Eu acredito em você. Eu acredito em você, que você está falando que você não usa. Lá no nosso grupo familiar, o que acontece? Eu sempre, no início, ia com Bárbara e Anderson. Toda semana, a Bárbara e Anderson ia comigo. Todas as semanas eles iam. Por quê? Como estava aquela coisa de chegando, um montão de homem, e às vezes eu queria falar sobre prostituição, eu não conseguia falar isso sozinha, sem ter um respaldo de alguém perto de mim, por eu ser mulher. Então, a gente tem que sempre estar olhando os dois lados. Então, como eu não podia sentar, já no grupo familiar é diferente. Não sentava sozinha, mas no grupo eu falava, olha, sabe o que abomina a Deus, fere o coração de Deus? É prostituição. Ih, ó, tá falando com você, hein? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Bem que eu te falei. É ele, tia, ó, é ele que fica nessa pouca vergonha. Um começa a acusar o outro. É ele, tio, viciado e mulher é ele, tia, né? Eu não. Então, assim, eu falava assim no geral. Já o evangelismo nessa área, eu gosto de trabalhar no pessoal. Assim, é uma opção minha, tá? Porque eu acho que a gente cuida melhor. Lembrando que, assim, uma da essência do MDA é o quê? Amor. Né? Então, assim, alguém que está comprometido aí com as drogas, que é um viciado, vai ter recaídas. E a gente crê que alguns são libertos instantaneamente. Recebeu a Jesus, nunca mais, né? Se drogou novamente. Mas existem pessoas que é um processo na vida dele. Então, assim, a essência, o início de tudo é a gente, assim, estar amando. Sabe, amar um amor, assim, condicional. Né? Porque, às vezes, a gente é muito levado também, assim, eu amo, estou investindo em fulano, até que ele vacile. Quando ele vacila, parece que o amor, todo aquele amor e investimento que sentia por aquela pessoa vai tudo pelo ralo. Então, de fato, isso não era amor de verdade, não era um amor produzido pelo Espírito Santo. Então, assim, gente, meu Deus, o foco aqui principal é a gente estar totalmente em intimidade com o Senhor, porque Jesus, ele é o próprio amor, amém? Então, talvez no teu grupo familiar você não enfrente problema nessa área que a Rejane enfrenta lá com os grupos familiares dela, que são povo, embora jovens, mas com uma bagagem de vida lá na frente. O pessoal, assim, com muitas experiências nessa área aí, de prostituição, de drogas. Então, assim, independente das situações que você passe dentro do seu grupo, do contexto social ali, queridos, Deus, ele precisa estar agindo através de você. Amém? Assim, então, que você possa, assim, estar mais cheio de Deus para ter condição, assim, de cuidar mais das vidas. Bom, uma outra pergunta aqui é a seguinte. Mesmo com seus filhos envolvidos no reino, sempre surge a questão de ciúmes.
como vocês conciliam isso? O trabalho com jovens e adolescentes, que requer uma certa atenção e entrega maior, e tempo para dedicar-se aos filhos, à família. Então, a pergunta seria, como conciliar o trabalho, né, no reino de Deus, com o grupo familiar, né, essa entrega que todos nós precisamos ter ali no grupo, e a família, como conciliar, sim, esse tempo? Alex, como você falou mesmo, né, assim, que sua família é grande, responde aí essa pergunta aí. Bom, lá em casa, funciona grupos familiares lá, de adolescentes, um grupo familiar, funcionou vários, mas hoje só tem um. E o que me chamou a atenção foi eu conversando com o líder desse grupo que funciona lá em casa, o Dudu, porque assim, ele está gerando lá o grupinho dele, pá, trabalhando, ralando pra caramba para multiplicar. Aí a minha esposa é supervisor, eu sou um supervisor, mas a minha esposa ainda está acima de mim ainda, eu faço parte do mesmo setor que a minha esposa. Então, eu sou subordinado a ela na questão assim, de grupos familiares, assim, né? E o grupo dela pertence ao pertence ao setor da minha esposa, assim como os meus também. Sendo que o Dudu, ele ainda é um dirigente. Aí, ele brincando, né, ela estava com um grupo familiar lá, assim, ela estava precisando levantar um dirigente, pá. Aí convidou a Daiane para poder participar, se ela aceitaria, toparia. Aí ele foi e falou assim... desculpa, a Daiane, perdão. A Daiane, ela é membro do grupo do Dudu. Então, como ela está muito afinca, trabalhando lá junto com ele, sempre se dedicando, junto com a Sara, tem o outro Wallace também, uma galerinha maneira lá. Aí, como a Daiane tem um tato melhor, assim, né, para os adolescentezinhos menorzinhos, os kids. Aí, a minha esposa sugeriu ela de estar cuidando desse grupinho. Calma aí que eu vou chegar até a pergunta lá. Aí vai ser a minha resposta. Aí o Dudu falou assim, pô, beleza, pô, tá tranquilo. Meu grupo familiar é celeiro de líderes. Aí eu olhei assim para ele, pô, gostei, cara, maneiro. Por que eu estou dizendo isso? Lá em casa, eu sou supervisor de grupo familiar, minha esposa também é. O meu filho, o Felipe, de 14 anos, que é meu enteado, ele também é dirigente de grupo familiar. Aí tem o meu filho, Alex, ó, já começou a contar? O de 12 anos. Ele se batizou agora, pai, eu quero ser dirigente de grupo familiar. Falei, amém, vamos embora fazer a classe Nova Criatura. Se batizou, já está ingressando agora no próximo semestre na classe de dirigente de grupo familiar, e é minha caçula, de 11. Ela, pai, eu também quero me batizar para poder ser dirigente de grupo familiar. Claro, todo trabalho requer seu tempo de lazer. A gente procura sempre em casa estar trabalhando junto. Felipe, mãe, como é que a gente faz lá na questão lá do grupo, lá, isso é assim, assado. Aí eu converso com o outro, Alex, pá. Mas a gente procura sempre estar junto, não é questão assistindo um filme, dando um passeio, entendeu? Não podia ter no nosso momento. É raro, porque, lidar com jovens requer muito trabalho, como a Simone falou. A gente está sempre, é de segunda a segunda. A gente procura sempre estar fazendo alguma atividade, culto jovem, acampamento, o baile, o gospel fantasy, e assim vai. Então, entre um trabalho e outro, a gente procura estar sempre junto, tendo o nosso momento de família, de lazer, porque senão a gente pira. Amém? Então, é possível, sim, você ser um excelente dirigente, um excelente supervisor, um excelente pai, uma excelente mãe. Amém? Então, uma coisa, ela não concorre com a outra. Amém? É possível. Só concluindo aqui, eu enjeitei geral no grupo familiar, então fica mais fácil, né? A gente trabalhar junto em grupos, porque as crianças também trabalham em grupo familiar. Né? Pois é. Então, é possível, sim. Então, assim, lembrando que o nosso primeiro grupo familiar é a nossa família. Amém? Então, se você trabalha com um grupo familiar de jovens, adolescentes, e seus filhos ficam enciumados, que a pergunta foi essa. E, tipo assim, poxa, minha mãe, o meu pai, agora só dá atenção aos membros do grupo e eu estou de lado. Então, assim, o querido pai, ou querida mãe, não sei quem é você, mas, assim, tem como você ser uma excelente mãe e ser também uma excelente supervisora ou dirigente de grupo familiar. Amém?
Então, uma coisa não concorre com a outra, se você tiver sabedoria de como lidar com isso daí. E, assim, uma coisa que eu priorizo lá em casa é o dia da família. Né? Às vezes tem sempre Dudu que vai lá de penetra, Bruno, eu quero fazer o dia da família. Gente, aí ele fica, meu filho, é o dia da família dos outros. Então, assim, tem que ter, eu tenho falado até isso com os meus liderados, você tem que priorizar o dia da sua família, é prioridade a sua família. Né? O dia que você tira para não fazer nada para ninguém, para não discipular ninguém, para não receber discipulado, para não fazer visita só para a sua família, porque a gente faz isso no decorrer da semana, mas nesse dia a gente faz com mais intensidade. Então, assim, para mim, assim, eu consegui me atualizar e botar toda sexta-feira, né? Para mim é o dia da minha família e eu quero manter isso e quero que meus filhos mantenham isso quando eles casarem e assim vai, para que a gente tenha um ministério sustentável e saudável. Amém. O que fazer... Não, o que devo fazer quando o anfitrião e o membro não se dão bem? Né, assim, isso aqui para acontecer num grupo familiar de pessoas mais assim, de casados, né, pessoas mais experientes, assim, é mais difícil ocorrer. Mas num grupo familiar de adolescente, jovem, meu Deus, isso aqui é muito comum acontecer. O anfitrião que não se dá bem, brigou, discutiu com um membro do grupo. O que deve fazer, Débora? Oh, Deus! O que fazer? Eu já passei por isso. Olha, não taca nenhum dos dois na parede não, tá, querido? Senta com o seu anfitrião. Foi isso que eu fiz. Sentei com a minha anfitriã, expliquei a importância dela se dar bem com os membros do grupo familiar, com a vizinhança. Por quê? O anfitrião é 50% do grupo familiar. O líder é o outro 50%. Então, se o anfitrião não se dá bem com o membro do grupo familiar, meu Deus, Jesus que nos socorra. Então, assim, senta com o anfitrião, porque é o dono da casa. O membro do grupo familiar, ele está chegando. Não é isso quando não é o dirigente, que os dois se bicam. Mas vamos lá para o membro. Então, senta com o anfitrião, explica a importância, leva para a palavra, pede ajuda ao discipulador, jejua, ora. Mas, assim, conversa, querido, porque o anfitrião ele precisa entender a importância dele ser simpático e hospitaleiro com as pessoas que estão chegando. Então, assim, sua função como dirigente é fazer com que aquele anfitrião entenda essa importância. Então, se permaneceu, aí você recorre ao seu supervisor, ao pastor, porque tem coisa que com o pastor resolve, né? Como o pastor Ralf falou ontem, né? Chama o pastor para conversar que o negócio funciona. E é verdade. Então, assim, mas coloque uma atenção em cima disso. Principalmente se o seu anfitrião está sendo seu auxiliar. Porque hoje é um membro, amanhã depois ele vai ser o seu dirigente, pode estar encrencando com um membro do grupo familiar dele. Então, tenha essa atenção. Inclusive, também nós já temos algumas experiências dentro disso daí, de um anfitrião que ele não se dá bem também com a vizinhança. Oh, Deus! Então, nós já tivemos grupo familiar que, assim, o dirigente estava ali, todo compromissado, toda semana, ali no grupo, mas a coisa não crescia, não rompia. E a gente começou a fazer, tipo, uma análise em toda a situação. Meu Deus, onde que está, né, o problema ali que esse grupo familiar não cresce? Aí nós fomos avaliar e chegamos à conclusão que o anfitrião, ele não se dava bem com a vizinhança. E
assim, tentamos, nesse caso, né, específico, nós tentamos resolver, chamamos o anfitrião, conversamos, explicamos a importância dele testemunhar de Jesus ali na sua vizinhança. O discipulador foi acionado, conversamos muitas vezes, mas, infelizmente, nesse caso, não houve outra alternativa a não ser tirar o grupo ou a célula daquela casa, porque o grupo familiar tinha um número X. Vamos dar um exemplo, 10 pessoas, quase multiplicando. E o anfitrião, com essa postura de não se dar bem com vizinhos e membros do grupo, aquele grupo familiar que tinha 10 membros, foi caindo para 7, para 6, e chegou o ponto de ter umas 4 pessoas apenas no grupo ali. Então, assim, nós até dormimos no ponto que nós demoramos a reagir em cima disso daí. Mas a gente conversou, explicou, e não, infelizmente, né? Assim, não teve jeito, nós precisamos, assim, conversar e levar essa pessoa a uma reflexão, que com aquela postura dele, que não queria se dar bem mesmo com os membros, nem com os vizinhos, ele mesmo chegou à conclusão que, daquela forma, ele não estava apto a ter a arca de Deus, que é o grupo familiar, em sua casa. Então, assim, mas é necessário agir rápido, porque, às vezes, a gente olha e vê assim, eles são novos, e a gente até acha graça, né? Isso aí daqui a pouco passa. Queridos, a gente precisa ter bastante seriedade e pressa em resolver essas questões, porque pode minar um grupo inteiro. Até quer botar aqui rapidinho, que eu era assim, tá, gente? Quando eu me converti, eu era assim, pastor Gilson teve muita paciência comigo, amém? Quando eu me converti, eu não falava com a minha rua, ninguém, eu não falava com ninguém. Eu era assim, a gente se falava, né, Bárbara? Aí, uma vez, a gente discutimos, todo mundo parou de falar comigo, também falei, não quero falar mais com ninguém. Já era do mundo, não estava nem aí, me converti. E aí, o que fazer? Pastor Gilson querendo botar um grupo familiar lá em casa. Eu me lembro que eu fui para o Vida Vitoriosa, quando eu voltei, eu quero só acrescentar que é possível, sim, Deus entrar no negócio quando a gente tem paciência e perseverança com o nosso auxiliar e também com o anfitrião, amém? Porque eu era uma pessoa assim, que eu não falava com ninguém, eu achava que eu estava certa, então eu não tinha que falar com ninguém, problema deles. Então, eu não falava com meu irmão, não falava com o Bar, não falava com o Anderson, não falava com o Rosilene, não falava com ninguém da minha rua, ninguém, não falava com ninguém. Problemão, hein? Tinha, cara, Deus me libertou, amém, né, que você me achou. Então, eu fui para o Vida Vitoriosa, quando eu voltei, a primeira Vida Vitoriosa que eu fui, quando eu voltei, na semana, eu estava na cozinha lavando louça, e Deus me mostrou um grupo familiar na minha sala, e todas essas pessoas com quem eu não falava, todos eles sentados na minha sala. E eu comecei a chorar. Falei, Senhor, isso é impossível. E Deus falou, eu vou te mostrar porque é possível, porque eu vou fazer. Né? As pessoas começaram, o pastor Gilson botou um grupo lá em casa, e eu continuei sem falar com ninguém. O que aconteceu? As pessoas começaram a ir lá em casa, no grupo familiar, sem falar comigo. Semana criativa, aquela bonita ali chegava, o que tem para comer? Já chegava na hora do lanche. Pegava o lanche e falava, que raiva, cara, que garota cara de pau. Dentro da minha casa, come do lanche que eu comprei. Meu Deus, sem falar comigo, Senhor. O que eu fiz? E resumindo, querido, toda a minha rua hoje é da comunidade evangélica cristã de Magé, amém? Deus salvou todo mundo, vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Vire para a pessoa do teu lado e fala assim, é possível. É possível. Amém? E a última pergunta, não vai dar tempo de respondermos todas, mas você que fez a sua pergunta e quiser assim, ter uma resposta, nos procure, tá? A gente vai estar assim, à sua disposição para te responder. São muitas perguntas e não vai ter como mesmo para responder. A última pergunta, a Débora que vai responder. É necessário usar novas estratégias quando os discípulos são mais velhos que o discipulador?
Olha, boa pergunta. Eu já tive discípulas mais velhas do que eu, né? E até mesmo eu precisei repassá-las porque elas casaram. Então, na época, não tinha casado, ainda não casei, mas vou casar em nome de Jesus. Amém! Mas, assim, né? Mas, assim, foi... Sim, eu procurei em Deus lidar baseada na Bíblia dentro da melhor forma possível. É claro que existe alguns assim receios, né, de pessoas que não são casadas ou ainda não têm filhos, discipular alguém que já tem filhos. Mas assim, queridos, a palavra de Deus, ela é para qualquer um. Então, assim, ela não muda, independente se você já é mais velho, se você não, porque vai ser baseado segundo a palavra de Deus. Então, você pode falar de algumas experiências suas, sim, mas o discipulado ele precisa ser baseado na palavra. Então, vida de santidade, submissão, seja aos pais, seja ao marido, criação de filhos, princípios, isso qualquer um pode instruir dentro da palavra de Deus. Então, assim, realmente, se você é um discípulo, né, que é discipulado por alguém mais novo, incline seu coração, porque se Deus te colocou ali, é porque você vai ser ferramenta de Deus na vida dele e ele na sua. Porque discipulado é uma via de mão dupla. Você recebe, mas você também ensina. Então, no caso, tive 2 discípulas, na realidade foram 4 discípulas que eu precisei, né, fazer essa transição, mas 2 eram mais velhas do que eu. E eu procurei ensiná-las e instruí-las dentro da palavra de Deus. Né? E às vezes eu ficava, meu Deus, como que eu vou conseguir, né, instruir ela na questão de ter uma vida de santidade, namoro, um casamento, como preparar alguém para o casamento se eu ainda não passei por isso. Mas dentro das experiências que os meus pastores, os meus discipuladores tinham, eu consegui instruí-las e pedindo ajuda de como direcionar elas para uma vida cristã saudável em Deus. Então, assim, eu não vejo problema nenhum você discipular alguém mais velho, porque vida com Deus é algo que você vai adquirir, Deus vai te instruir na melhor forma possível para você ensinar aquela pessoa um crescimento. Amém? Então, assim, resumindo o que a Débora falou, os princípios da palavra de Deus, eles servem para criança, jovens, adolescentes, casados, idosos. Amém? Então, no discipulado, você vai estar instruindo e, assim, consolidando no coração do discípulo os princípios da palavra de Deus. Amém? Não é o que você acha, não é o que você pensa, é a palavra de Deus. Amém? Então, isso daí vai, assim, te ajudar nesse discipulado que você, assim, está discipulando alguém que é mais novo que você. Então, isso daí independe se é criança, jovem, idoso, os princípios da palavra de Deus são imutáveis. Amém? Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, cada um de vocês vai falar aí rapidamente, assim, deixar aí uma palavra de ânimo, de motivação para essa geração que está chegando com tudo aí no reino de Deus, que é a juventude e pessoas também que trabalham aí nessa faixa etária. Amém, Alex? Começa aí por você. Bom, é uma responsabilidade muito grande que nós temos com toda a igreja, mas com o jovem em especial, naquilo que a gente estava conversando, que eu falei anteriormente, porque os jovens serão os futuros pastores, os futuros supervisores da nossa igreja, são eles o responsável pela força da igreja, a alegria, né? Então, a gente, como dirigente, um pouco mais velho, a gente tem que estar vivendo nossa vida como todos vivem, creio, em santidade, posicionado na palavra, tendo retidão naquilo que faz, mas também tendo alegria, né? Porque se os jovens for uma pessoa, um jovem triste, não tem como. Em nome de Jesus, eu acredito que vai dar certo. Se você está trabalhando com jovem, ou tem um desejo de trabalhar com jovem, vocês realmente vão estar com um tesouro do seu lado, porque eles são super fiéis mesmo. Sempre o jovem, a grande maioria me chama de pai, né?
Vê assim, não é porque eu tenho muito filho, não, mas estão eles espirituais. Ô pai, quer que eu faça alguma coisa para você? O outro é paizão. Inclusive, até uma mãe falou, Alex, tem hora que eu fico até constrangido, porque o telefone do Lucas, está lá, o número do pai dele é pai. E o seu é paizão. Eu falo, fazer o quê? É a convivência. A gente precisa realmente transmitir que Jesus Cristo ele é tudo, é aquilo que realmente nos motiva. A máscara que está no Evangelho é que é um evangelho velho, mas não, o Evangelho ele se renova a cada dia e nós também precisamos transmitir isso. Amém? Não sei se eu pude ajudar muito, mas é isso aí. Bom, assim, a mensagem que eu posso deixar é que nós possamos deixar um legado, amém? Amém. Eu acredito muito nisso, porque quando Deus chamou Billy Graham tinha 8 anos de idade, né? Ninguém imaginava que ele seria o que ele é hoje, né? Então, assim, para a gente acreditar mesmo, é possível. Aquela ministração que o pastor Ralph falou, né? A gente tem inocência, ser igual criança ao ponto de acreditar que a gente pode mudar o mundo, né? A gente sabe que olhar hoje, de tudo que a gente vive, isso olhando no olhar humano, é impossível, mas que o recado que eu deixo é que nós possamos andar e olhar com um olhar espiritual. Olhar com um olhar realmente espiritual, porque se a gente olhar com o olhar natural, a gente realmente vai parar. A gente não vai acreditar, a gente não vai adiante, mas se a gente olhar com o olhar espiritual, a gente vai ver o que o Senhor vê. A gente olhar com os olhos dele, amém? Então, a gente vai acreditar e querer deixar um legado, né? Você depois pensar, poxa, quem foi Beth? Né? Quem foi Roque? Quem foi tantos que estão aqui? Quem foi meu pai, minha mãe? Olha, meu tio, caraca, e ganhou não sei quantas pessoas para Jesus. Através dele, cara, aquela família ali foi restaurada, foi livre das drogas. Então, é esse o legado que nós temos que deixar. É um legado onde o nome do Senhor é exaltado. Então, assim, a resposta que eu tenho para essa geração é: acredite, olhe com os olhos do Senhor, que aí, olhando com os olhos dele, a gente vai ver que o céu é o nosso limite. Amém? Bom, eu digo que se eu estou aqui, você está aqui, é porque alguém acreditou em você, alguém acreditou em mim. E nada mais justo do que a gente fazer o mesmo, acreditar em alguém. Então, nós estamos com uma grande ferramenta na mão, que é a juventude. Porque através deles, das crianças, adolescentes e jovens, é que nós vamos, como o Alex falou, formar os futuros pastores, futuros missionários. Então, você precisa se alegrar, é um tesouro que Deus te deu, é isso que Deus tem me dado, né? De realmente começar a olhar com outro olhar, tirar essa visão de que jovem e adolescente é tudo complicado, é aborrecente. Tira disso, querido, da sua mente, porque se você olhar assim, realmente tudo que eles fizerem vai te levar a essa conclusão. Mas olhe como futuros missionários, homens que serão impactos na geração. E você vai começar a olhar diferente. Então, creia que se Deus te chamou, se Deus te deu, cada um deles, não despreze, porque você irá prestar conta de cada vida que Deus te deu. Valorize, mesmo que às vezes eles enchem a sua paciência, porque isso acontece. Mas assim, valorize cada vida que Deus te deu e não deixe de acreditar. Mesmo que às vezes seja difícil, um não queira mais, mas continue acreditando, porque alguém acreditou em você, alguém está acreditando em mim. Então, que nós possamos reproduzir isso também. Acredite em cada vida que Deus te deu. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Gostaria que você desse a mão à pessoa que está do teu lado. Nós vamos orar ao Senhor, porque como cada um aqui falou, né, assim, nós somos privilegiados. Privilegiados por trabalhar no reino de Deus, por cumprir o chamado que Deus, Ele confiou nas nossas mãos. Amém? Então, nessa hora, eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Sabe, nós vamos declarar, sabe, que sobre nós há um amor por essas ovelhas que o Senhor confiou nas nossas mãos. Nós vamos declarar que nós somos as pessoas
que Deus ele vai usar para trazer uma revolução lá no seu bairro, lá na sua igreja local. Amém? Você é a pessoa que Deus vai usar para trazer essa revolução. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo grande privilégio, Senhor, que é trabalhar, ó Deus, no teu reino, especialmente com essa faixa etária, Senhor. Jovens, adolescentes, pré-adolescentes, crianças, pessoas, Senhor amado, que têm se achegado, Senhor, na cada grupo familiar ou cada célula. Deus, nós declaramos, Senhor, sobre a vida de cada dirigente, cada supervisor de grupos familiares, Senhor, um amor pelas ovelhas, ó Pai. Ó Deus, que nenhum desafio venha nos parar, mas que a força do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, nos dando condição, Senhor, de romper com os obstáculos e conquistar multidões e cuidar muito bem delas. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia!